Olá pessoal, boa tarde para vocês que estão assistindo a gente aqui. A gente está aqui no nosso Procast da Proteste e hoje a gente veio com um convidado muito especial, que é o Dr. Marco Aurélio, delegado de Polícia Civil. Há quanto tempo? Só 20 anos? Há 24 anos. 24 anos. E a gente veio com o tema segurança em condomínio. A gente vai trocar bastante aqui sobre esse tema com Adalto Melo, nosso gestor do departamento pessoal. Boa tarde, gente. E Aldir, nosso gerente do Facility. Então, assim, vamos trocar um pouquinho do que foi a palestra, né, que o Dr. Marco Aurélio acabou de dar. E eu vou te fazer uma pergunta que, de repente, pode ser alguma dúvida de quem está assistindo a gente. Como atuar como síndico de alta performance quando o assunto é segurança em condomínio? Bom, isso foi objeto da palestra. Assim, existem inúmeras atividades que o síndico de alta performance pode realizar ao longo da sua administração. Basicamente, o que eu aconselho é que ele possa, na área de segurança, ter o maior contato possível. Ele e a sua equipe, tanto o subsíndico, o seu conselho e os condôminos, um contato próximo aos órgãos de segurança pública que compõem a circunscrição condominial. Então, que ele procure o batalhão da área, que ele procure os contatos da delegacia da área, que ele tenha uma rotina de levar essas informações que acontecem tanto no condomínio quanto nas áreas limítrofes, diante dos seus muros, essas informações. Por quê? É isso que vai facilitar o comandante do batalhão faça o policiamento ostensivo, distribua as suas viaturas e essa informação para a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, ela informe as suas investigações. Desculpa aí. Não, fica à vontade. Ao vivo é isso, gente. Não... Essas informações serão usadas e colocadas dentro das investigações. Eu gostaria de uma água. Para que ele possa instrumentalizar, o que é isso? A investigação, a Polícia Civil possa identificar quem foi o autor do crime e como ele cometeu esse crime. Porque lá na frente, para ele ser condenado, o juiz vai pedir quem foi e como ele cometeu o crime, a materialidade do delito. Então esse é o básico, o primordial de um síndico na sua administração na área de segurança pública. Muito obrigada, Marco Aurélio. E você tem alguma questão para falar? Eu queria saber sim, doutor Marco Aurélio, por exemplo, com relação à questão que é uma coisa que está muito em voga, a questão de roubo de bicicletas em condomínio, né? A questão de até um facilitador. Quais são as dicas principais que eu poderia dar para tentar se evitar esse tipo de problema que hoje é muito comum nos condomínios? Bom, inicialmente é ter equipamentos de segurança, e o que eu falo, não precisa de um investimento maciço, que às vezes você não vai conseguir aprovar a compra numa assembleia de condomínio. É você ter bons equipamentos, boas câmeras, com boas imagens, um sensor de presença que ative uma iluminação quando as pessoas compareçam nesses locais de guarda de bicicleta. Você tenha uma capacitação do porteiro, da equipe do condomínio, na identificação de quem esteve lá, que ele fique no local que ele tenha que ficar, para que ele olhe essas câmeras e eventualmente, frequentadores do condomínio que não sejam moradores, que essas pessoas sejam identificadas quando estejam no interior dos condomínios. Essas seriam as regras básicas que já funcionaria bastante. A pessoa está frequentando, sabe da possibilidade de ser identificada através de câmera, através de equipamentos que evitem cometimento de delito, e uma equipe que fique atenta à presença de estranhos e no uso do equipamento comprado pelo condomínio para evitar esses delitos. Eu queria voltar um pouquinho em relação àquilo que você colocou na sua ótima palestra, e em relação àquilo que você também acabou de comentar, em relação ao condomínio em si não ser um mundo isolado. O condomínio será algo no sentido de que seus gestores, se eles se aproximarem dos gestores do prédio vizinho ou na região, e isso de alguma maneira for trocado
com os órgãos públicos responsáveis, a resultante disso aí seria muito mais positiva. Foi esse meu entendimento. Quanto mais a informação circula, nós vivemos em sociedade. E isso é interessante para todos. Então, se você mora em um condomínio, você tem que procurar trazer os seus condôminos para você. Isso já existe com N grupos em redes sociais diversas. Você tem que procurar um relacionamento com os condomínios limítrofes, você procurar falar com os demais síndicos, para que você possa, nessa questão, identificar os problemas da sua comunidade. Que o problema que acontece na sua comunidade, acontece na sua rua, no seu bairro, provavelmente pode afetar o seu condomínio. Então, quanto mais informação você tem, ou possibilidade de obter a informação, melhor para o seu condomínio. Você, às vezes, não sabe que estão acontecendo furtos na rua ao lado. Se você tem uma boa relação com os demais condomínios, você vai ser avisado de um aumento do furto, do aumento de um roubo, ou de qualquer outro delito que venha a acontecer, roubo de veículo. Então, esse contato, essa interação é muito importante para a administração de condomínio. Eu dou exemplo, por exemplo, em Londres, um táxi nunca foi roubado. Por quê? Porque a rede são centenas de táxis e todos iguais de preto. E eles usam a mesma faixa de radiofrequência. Então, se um táxi for roubado, imediatamente vão ser acionados milhares de taxistas que vão comunicar aos órgãos de segurança pública e muito rapidamente esse furto, esse roubo vai ser evitado, esse bem vai ser recuperado. Ainda nessa linha, só aproveitando um pouquinho... Sim, claro, a gente está aqui para trocar. Que você também citou algo que eu acho que é muito interessante, né, para todas as pessoas que vão estar nos assistindo, que é o que você, no meu entender, chamou de graduação de segurança. Segurança ao pé da letra você não vai ter nunca. O que você pode ter são degraus ou níveis de segurança que podem, vamos chamar, dificultar, né, algo acontecer com você em detrimento de outros que não providenciam nada nesse sentido. Perfeito. O que eu procurei, o que eu passei durante a palestra foi o seguinte: ambientes intransponíveis. Você viu agora, houve uma fuga de um presídio de segurança máxima em Mossoró. Ambientes intransponíveis, eles são quase impossíveis de serem gerados. O que você cria são graus de segurança dependendo da sua necessidade e do seu investimento. Você criando barreiras, tanto para evitar que esses delitos aconteçam, com cercas, sensor de presença, um porteiro bem treinado, uma equipe bem treinada, uma câmera que identifique um eventual autor de um delito, que ele tenha a possibilidade de perceber essa câmera e sentir aquele medo de ser identificado, se ele cometer algum delito naquele condomínio, é muito importante. E aí sai na frente quem tem esse tipo de estruturação. E não necessariamente um investimento, que eu disse, maciço. Às vezes você precisa gastar rios de dinheiro. Até para você conseguir uma aprovação em Assembleia é difícil, porque as pessoas não querem investir muito. Então, com um regulamento, fazendo uma capacitação da sua equipe e com um grupo de equipamentos de segurança razoáveis, você vai já sair na frente de inúmeros condomínios. Perfeito, perfeito. Doutor Marcarelli, na sua visão, quais são os erros mais comuns cometidos nos condomínios que facilitam o furto ou a invasão nos edifícios? Bom, o primeiro que eu identifico é a não capacitação da equipe. É o porteiro não exigir a identificação de quem adentra o condomínio, é o porteiro não ficar sentado na portaria observando as câmeras, é o porteiro ficar do lado externo do condomínio conversando com outro porteiro. Isso é clássico, né? Isso é clássico. Isso acontece muito. E isso, para mim, são as principais causas. E aí você vem, secundariamente, a questão dos equipamentos.
você ter uma câmera, uma boa câmera que identifique a imagem das pessoas que frequentem o local, você ter um sensor de presença, você eventualmente, havendo uso de uma cerca elétrica e N equipamentos, aí você já passa por uma fase assim, um elevador de codificação, portarias com sistema de câmeras no momento da entrada de uma determinada unidade. Então são vários fatores que ajudam nessa segurança condominial e aí apresentam-se erros na sua administração. Mas o que eu vejo primordial, número 1, é o treinamento e a capacitação dos servidores do condomínio. Legal. Posteriormente, os erros na utilização dos equipamentos de segurança. E a obediência deles no sentido... E a obediência dele. E por isso que eu sempre frisei bastante a questão do regulamento. Se você inserindo essas regras no regulamento, vai facilitar o síndico, a equipe do síndico, a exigir que essas regras sejam cumpridas até você aplicando a legislação trabalhista no caso de descumprimento. Já que existe, que cumpra. Exatamente. Você dá uma advertência, não pode ficar lá fora. Advertência oral, advertência, assina aqui. Advertência escrita. E depois no bolso. E depois no bolso é demissão. Certo. Perfeito. Pode até ser uma justa causa. Claro. Se ele não cumpre reiteradamente, você vai ter a prova que você, por várias vezes, orientou no sentido de cumprir aquelas normas de segurança. Hoje no Rio, está começando eu diria que está começando, existem coisas antigas que a gente chama de novidade. Hoje no Rio existe uma grande discussão com relação à portaria virtual, coisa que em São Paulo e outras regiões já é algo mais disseminado. Muitos empreendimentos, muitos condomínios já trocaram o porteiro físico pelo porteiro virtual, pela identidade facial, pela identidade disso, identidade daquilo. No Rio de Janeiro a gente percebe, e aí em muitos casos é mais financeiro do que qualquer outra coisa, a gente percebe que essa discussão hoje está muito latente. É muito comum o empreendedor, o empreiteiro principalmente, que vai entregar um empreendimento novo, ele quer entregar com o mínimo de cota condominal, então ele vende uma portaria virtual em detrimento do nosso famoso porteiro conhecido. Como é que isso tá? Eu sei que é uma pergunta complicada, né, em termos de... Mas como é que vocês estão vendo isso em termos de tendência? Antes do Dr. Marco começar a falar, eu vou só como ao vivo entender essas coisas. Eu sei que o assunto tá bom, tem muita coisa para falar, mas a gente vai ter que já dar um fecho aqui. Aí eu vou pedir para você dar rapidamente para a gente fechar. Essa questão do porteiro virtual e o porteiro físico, comparando São Paulo com o Rio, há uma diferença. São Paulo tem uma violência difusa. O que é isso? Lá você a chance de ser roubado no seu condomínio, sair no banco, ter um roubo, um cárcere privado, ser mantido sob cárcere para saques bancários, é muito mais fácil do que no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma violência, ela não tem uma violência difusa, ela tem uma violência concentrada. Qual o problema do Rio de Janeiro hoje? É o tráfico de drogas, até pela região montanhosa, onde o bairro rico é próximo ao bairro pobre. Então essa questão influencia nessa questão do porteiro. O que acontece com o porteiro virtual hoje? O que eu aconselho? Se você vai dispensar o seu porteiro físico ou não vai capacitá-lo e vai investir no porteiro virtual, que você crie uma boa tecnologia, um bom porteiro virtual, uma funcionalidade e facilidade grande de ser utilizado. Um bom porteiro tem que ter uma boa identificação, uma possibilidade de abrir essa porta rapidamente, em determinados horários, quando o morador chega em casa de madrugada, não está com a chave. Então são N fatores. Mas basicamente, se você troca o porteiro físico virtual, que seja um equipamento bom, com uma boa qualidade de imagem, com uma boa funcionalidade de abrir e fechar, que identifique quem entrou e quem saiu, mas até o momento, o que eu vejo de equipamento, esse porteiro virtual nunca vai substituir o porteiro físico. Que bem treinado, junto com a tecnologia, vai te dar uma resposta muito melhor. E aí nessa hora o regulamento interno, que era para educar o porteiro, tem que educar o morador. Também. O morador que aluga o prédio no Airbnb não comunica a portaria, aí chega o locatário e não está informado, não entra porque o porteiro está cumprindo
de forma correta o regulamento e não deixa alguém ser entrado sem o aviso do proprietário e com a devida identificação. Perfeito. Gente, muito obrigada pela sua presença, pela sua plenária maravilhosa e agora essa troca aqui no nosso Procast. Quero agradecer a sua presença. Adalto, Aldir, muito obrigada. E pra você que tá assistindo a gente, ainda dá tempo de você vir pra cá e curtir várias novidades que a gente tá tendo durante o evento. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente.